Olá, companheiros do Memeco Quitlam, todos aqueles que nos assistem presencialmente, virtualmente, hoje na terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. E hoje estamos recebendo Hugo Mendonça. Hugo é do Grupo Espírita Paz e Bem, em Fortaleza, no Ceará. O Hugo já esteve conosco anteriormente e, a pedidos, está retornando para conversar hoje e abrir um espaço para perguntas sobre o tema Novos Formatos de Família à Luz da Doutrina Espírita. Muito obrigada mais uma vez, Hugo. O companheiro Fábio irá fazer a leitura da página inicial seguida da prece. Boa noite a todos, boa noite, Hugo. Boa noite, Fábio. Vou fazer a leitura do texto número 75, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Administração. Dá conta de tua administração, Jesus. De Lucas 16, 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai, e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que mourejam. Mordomo no mundo não é somente aquele que encanece os cabelos, à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva de Deus. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Amigos, nesse momento, convido a todos a acalmarmos nosso coração, nossa mente, após essa oração de agradecimento. Nos obrigado ao nosso Mestre Jesus, nossa mentora Mimei, os espíritos amigos aqui presentes, os nossos mentores espirituais. Obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pedir que nos envolvam um ambiente de paz, amor, harmonia, entendimento, reflexão. E que ilumine, Senhor, nosso palestrante da noite, que está aqui, se dispôs a trazer um pouco do seu conhecimento. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, Hugo, mais uma vez, com você. Fábio, é possível virar a câmera do computador para eu ficar vendo o pessoal que está aí? Acho que sim. A gente nunca fez isso, mas mas só... Na verdade, Hugo, pode ser, não tem problema. A gente costuma manter desligado para ficar só o visual em você, mas se você quiser, se você preferir, pode ser. Você prefere ficar olhando todo mundo? Para de alguma forma interagir com o pessoal. Você não tem problema, não. Pode ser. Tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Todo mundo ok? Vocês me dizem aí se vocês estão vendo essa minha tela. Sim. Estão vendo? Tá legal aí? Ok? Vocês estão me ouvindo bem, gente?
Sim, estamos. Podemos então começar? Bem, então, boa noite mais uma vez a todos. Eu queria agradecer profundamente pelo convite que eu recebi da Aline. Sei que o convite dela parte de um coração amoroso. Sei que a inspiração para esse convite também foi a sugestão vinda da Karen e do Fábio, pessoas que eu reencontrei nessa encarnação, para minha imensa alegria aqui em Fortaleza, família da Karen, família que eu também amo e me sinto muito próximo de todos. E voltando a essa casa, depois de um ano, né, nós tivemos um primeiro encontro que para mim foi extremamente profícuo, muito útil e assim de um saudosismo permanente quando eu tenho rememorações daquela noite, né? Então assim agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para trazer dessa vez esse tema que vocês estão vendo aí, novos formatos de família à luz da doutrina espírita. Eu queria, gente, para começar a introduzir esse tema, eu queria trazer uma citação do Livro dos Espíritos, tá? Eu vou ver se eu clicando aqui, pronto. Passou aí para vocês, né, a apresentação? Sim. Ok. Então, o Livro dos Espíritos, meus amigos, no capítulo da Lei do Progresso, mais especificamente na questão 799, o Kardec faz um questionamento aos espíritos e eles trazem uma resposta que, sem qualquer destaque específico, eles trazem uma resposta, um conteúdo nessa resposta que eu considero um dos conteúdos mais importantes de toda a codificação espírita. Tá? É uma questão que é, inclusive, pouco citada em palestras, em livros, mas essa questão, para mim, ela tem uma importância fundamental e eu uso essa questão em várias das minhas falas. Tá? Porque essa resposta dada pelos espíritas, eles trazem nessa resposta simplesmente o objetivo da doutrina espírita. Tá? E para eles, para os espíritos, o objetivo da doutrina espírita é abolir os preconceitos de seitas, castas, cores e ensinar aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Gente, o aprendizado da solidariedade e a abolição dos preconceitos é a finalidade pela qual nós somos espíritas nessa encarnação. Nós nos aproximamos do espiritismo nessa encarnação e estamos buscando aceitar o convite do Cristo para evoluir nessa caminhada como espíritas, em especial porque nós temos tarefas a cumprir no aprendizado da solidariedade e na abolição dos nossos preconceitos. Essa abolição de preconceitos e esse aprendizado, caso concluídos, caso conquistados, eles vão trazer para nós uma evolução individual, para cada um de nós que conseguir conquistar esse aprendizado e realizar essa abolição de preconceitos. Mas esse aprendizado e a abolição dos preconceitos, eles trazem um progresso coletivo. A doutrina espírita, assim como toda a doutrina cristã, e assim como todas as doutrinas inspiradas pelo Cristo, elas têm a finalidade de elevar moralmente o nosso mundo, a nossa humanidade. Então, o objetivo maior da doutrina espírita é promover, juntamente com outros movimentos de luz, o engrandecimento e a melhoria moral de toda a humanidade. É importante a gente firmar esse ponto para poder começar a conversar sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Tá? Passando disso,
eu queria, então, já adentrando no tema propriamente dito, falar de Kardec, porque ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma distinção que, para esse tema que nós vamos tratar na noite de hoje, é uma distinção fundamental. Kardec fala da diferença entre parentela espiritual e parentela corporal. Para Kardec, nessa distinção, a parentela espiritual é aquela que, mesmo os seus integrantes podendo estar momentaneamente separados em algum momento por estarem em dimensões diferentes ou por estarem encarnados em lugares diferentes, esses membros, esses integrantes dessa família espiritual, sempre estarão vinculados, sempre estarão ligados uns aos outros por laços de amor, que diz Kardec, dizem os espíritos, são laços indissolúveis. A doutrina espírita traz esse consolo para todos nós. Não importa a separação que aconteceu. O que importa é se existe amor, se o sentimento de amor é um sentimento que já foi formado e já foi enlaçado entre aqueles seres, essa separação ela é momentânea, ela é passageira, ela é temporária. Nós vamos nos reencontrar com todas as pessoas que nós amamos, por quem nós nutrimos amor, a quem nós somos vinculados por esses laços indissolúveis. Tá? É isso que faz com que seja caracterizada a parentela espiritual. São aqueles espíritos que estão em sintonia, que estão vinculados por laços de amor e que, portanto, estão ligados uns aos outros eternamente. Já com relação à parentela corporal, diz Kardec que a parentela corporal, que é a família da encarnação, ela é uma parentela que pode até trazer seres que fazem parte da mesma família espiritual. No entanto, no mais das vezes, a parentela corporal também traz espíritos que são vinculados a nós por outros vínculos, são ligados a nós por outros vínculos que não os de amor. Mas ressalta Kardec, e essa ressalva é importante. Quando isso acontece, existe sempre um propósito ou alguns propósitos que geraram a reunião daqueles espíritos naquele núcleo familiar, naquela determinada encarnação. E esse propósito, ou esses propósitos que promoveram aquela reunião naquele núcleo familiar, daqueles espíritos, eles sempre são regidos por uma lei, a lei de evolução. A lei de evolução, repetindo, de propósito, a lei de evolução é quem rege todas as razões, todos os motivos que levam uma unidade familiar a ser constituída nesse plano corporal. Principalmente quando nós estamos falando de unidades familiares que possuem espíritos, elementos daquela parentela corporal que não fazem parte da mesma família espiritual, ou seja, que não estão ainda vinculados por laços de amor já construídos. A parentela corporal, assim, de acordo com Kardec, é um laboratório onde individualidades diferentes precisam trabalhar em conjunto caso elas queiram aproveitar a oportunidade de construir algo maior, de construir algo melhor para todos. Esse laboratório, que é a família corporal, dentro dele, nós trabalhamos muitas vezes os conflitos interpessoais, ou seja, os conflitos com os outros integrantes da nossa família corporal. Mas, dentro desse laboratório, nós também somos convidados a trabalhar, e muito, os nossos conflitos íntimos, os nossos conflitos internos, os nossos medos, os desafios que temos dentro de nós. Assim, minha gente,
o laboratório da família corporal, se ele for bem utilizado, se as pessoas se abrirem, se permitirem trabalhar em conjunto, cedendo onde tem que ceder, atuando onde tem que atuar, nos conflitos interpessoais e nos conflitos internos, se isso acontecer, o laboratório ele tende a trazer imensas e maravilhosas descobertas. Imensas e maravilhosas descobertas. E imensas e maravilhosas conquistas evolutivas. Por outro lado, se nós não nos permitirmos esse trabalho em conjunto, se nós nos fecharmos para lidar com os conflitos interpessoais, e em especial com os conflitos internos, esse laboratório tende a explodir. E toda explosão de um laboratório como esse gera necessariamente, obrigatoriamente, a necessidade de um recomeço em um outro momento com os mesmos elementos que ali estavam. É simplesmente uma perda de tempo. Eu vou ter que recomeçar a tarefa. Mais uma vez, para fazer aquilo que eu deveria ter feito hoje, mas não fiz. A parentela corporal, portanto, ela é sempre um vasto campo de experimentação, de experiência e de trabalho. Essa imagem que eu coloquei aí para vocês não é à toa. Essa imagem ela tem sulcos, ela tem um desenho próprio. E essa imagem está aí para dizer que toda parentela corporal, ou seja, toda unidade familiar corporal, nesse plano onde nós existimos, nesse momento, ela é um campo de experimentação e de trabalho que tem desenho e formato próprio. Cada família biológica ou corporal, que não necessariamente é biológica, né? Cada família que se forma nesse plano, ela tem uma formatação, um desenho, um sulco desenhado de forma absolutamente adequada àqueles que vão trabalhar nesse campo. Os sulcos da minha família corporal são diferentes dos sulcos, dos desenhos de qualquer outra unidade familiar, porque os espíritos que estão na minha família corporal, que trazem conflitos específicos para trabalharem entre si, são espíritos diferentes e trazem conflitos diferentes de qualquer outra unidade de familiar aqui no corpo físico. O que eu estou querendo dizer, gente, é que as experiências que nós já tivemos, as escolhas que nós já fizemos, mas, em especial, as consequências dessas experiências e dessas escolhas, e, principalmente, o que nós conseguimos refletir ou a forma como nós reagimos a essas consequências, tudo isso gera, em primeiro lugar, a forma como nós pensamos, as tendências comportamentais que nós temos e as necessidades evolutivas. Eu vou repetir de forma mais pausada isso aqui, porque é importante. Quando um espírito vai programar sua próxima encarnação, ele olha, junto com os espíritos orientadores dessa programação, ele olha para as experiências já vivenciadas nas encarnações anteriores, para as escolhas que ele, espírito, fez diante de cada experiência daquela, de cada contexto que ele foi envolvido em cada encarnação, com cada espírito específico, ele percebe quais foram as consequências para ele daquelas experiências em razão das escolhas que ele tomou lá atrás, e mais, ele reflete sobre de que forma essas consequências produziram impacto dentro dele ou dela. Tudo isso que ele analisa do passado faz com que ele tenha, naquele momento que ele está planejando a próxima encarnação,
ele tem clareza da forma como ele pensa. Quem sou eu nesse momento? Como é que eu penso? Eu penso dessa forma. Por quê? Porque quando eu estive naquela experiência, eu agi dessa forma. E essa ação provocou em mim a seguinte reflexão e provocou em mim o seguinte impacto. Então, eu sei como eu penso. Não necessariamente eu vou continuar pensando assim para o resto da vida. Eu quero mudar isso, mas para mudar, eu preciso entender como eu penso hoje. Quais são as bases do meu comportamento, as minhas tendências comportamentais. Quando acontece determinada situação, eu ajo como? Eu fujo? Eu enfrento? Eu fico preso? Eu me finjo de morto? Como é que eu ajo diante de determinada situação? É dessa forma. A minha tendência comportamental é essa. E, a partir disso, eu descubro as minhas necessidades evolutivas. Eu tenho necessidade evolutiva de trabalhar esse ponto. Eu tenho necessidade evolutiva de trabalhar aquele outro ponto. Tudo isso, minha gente, todo esse contexto que eu estou trazendo para vocês é a base do planejamento reencarnatório. Uma vez feita essa análise, com a ajuda dos espíritos orientadores, começa a ser traçada a estratégia da próxima encarnação. E essa estratégia da próxima encarnação, ela começa pela definição de qual vai ser a família corporal que o espírito reencarnante vai ter. Ou ela começa pela definição se aquele espírito vai ter uma família corporal ou não. Porque tem várias estratégias reencarnatórias que passam por um contexto em que o espírito reencarna de uma mãe, claro, mas não continua tendo vínculo com nenhum parente biológico. E tem alguns que vão para famílias adotivas e outros que não vão. Então, tudo isso está, de alguma forma, previsto, pensado, planejado na programação reencarnatória do ser. E essa programação reencarnatória começa, eu estou repetindo de propósito, pela definição de qual vai ser esses sulcos, de qual vai ser essa formatação da unidade familiar onde ele vai reencarnar. Eu vou dar aqui um exemplo que está nesse livro, um livro que eu não sei se alguém aí já leu, um livro chamado Párias em Redenção. Nesse livro, o espírito de Vitor Hugo, através da mediunidade do Divaldo Franco, conta para nós a história de dois espíritos que passaram milênios, vejam só, eu não estou falando de séculos, eu estou falando de milênios. Eles passaram milênios reencarnando próximos, juntos, às vezes na mesma família nuclear, às vezes não, mas próximos de alguma forma, e em praticamente todas as encarnações que eles estiveram próximos, eles nutriram ódio um pelo outro e mataram um ao outro. Um matou um numa reencarnação, esse que morreu numa encarnação matou ele, matou o que tinha ele matado na outra, e assim sucessivamente durante milênios. Eles chegam os dois para o planejamento reencarnatório. E eles entendem que precisam pôr um ponto final nessa situação. E qual foi o planejamento reencarnatório que os espíritos orientadores orientaram eles a fazer? Eles nasceram como gêmeos, irmãos gêmeos, de uma mulher que era mãe solteira, porque o pai era absolutamente desconhecido, e a mãe morre no parto. Só que um deles nasce cego e o outro nasce mudo. Para que, com a morte da mãe, o desconhecimento absoluto do pai e a deficiência de ambos, um dependesse do outro o resto da sua encarnação. Essa formatação dessa encarnação
foi feita para quebrar a ideia de que eles iam sair daquela encarnação frustrados por terem aprofundado de novo o ódio que existia entre eles. Essa formatação da reencarnação foi feita para garantir, ou pelo menos tornar muito plausível, muito provável, que eles iam sair daquela encarnação, no mínimo, se respeitando um ao outro, porque um ia depender e muito do outro. E, efetivamente, eu não quero contar o fim desse livro, mas, efetivamente, o planejamento reencarnatório deu certo. Eu quero mostrar para vocês que quem de nós toma conhecimento aqui na Terra de um grupo de irmãos, de uma dupla de irmãos que nasce nesse contexto, com um pai desconhecido, com a mãe falecida no parto, indo para orfanato, sendo um cego, o outro mudo, um dependendo do outro, a gente tende a pensar, puxa vida, que diabo esse pessoal fez para estar vivendo uma situação como essa? Que coisa horrível, que injustiça. Tantas crianças nascem em famílias tão tranquilas, tantas crianças nascem sem deficiência, eles nascem dessa forma, deficientes, sem pai, sem mãe. Como é que isso é possível? E aí o livro explica os bastidores e mostra que essa definição dessa estratégia reencarnatória é pautada no amor e na lei de evolução. Dito tudo isso, eu queria fazer essa pergunta aqui para vocês. Queria pedir a vocês aí para vocês fecharem os olhos. 10 segundos. Fechem os olhos e quando eu digo a palavra família, qual é a imagem que vem na mente de vocês? Família. Qual é a imagem que vem? Pronto, podem abrir os olhos. A imagem que vem na mente de vocês é algo parecido com essa? Ou essa? Uma família tipicamente canadense, americana, né? Ou essa aqui? Mas também pode ter essa cor? A família pode ter várias cores? E se faltar pai nesse colorido? E se faltar mãe nesse colorido? E se faltarem ambos os pais e os filhos forem criados pelos avós ou por tios? E se forem pais no plural, isso traz alguma dificuldade para você? E se forem os meus, os teus e os nossos? E se for sem filhos? Se faltarem filhos nessa família? Isso é família? E se for tudo junto e misturado, gente? Isso traz alguma dificuldade para vocês? Tudo isso cabe na sua ideia de família? Não precisam responder em voz alta, mas respondam para vocês mesmos. Tudo isso que eu mostrei cabe na sua ideia de família? Eu quero citar aqui um ditado chinês que diz assim: não se coloca conteúdo novo em xícara cheia. Toda vez que nós quisermos ou pretendermos receber algum conhecimento novo, na maioria dessas vezes, nós vamos precisar esvaziar um pouco a nossa xícara. Ou seja, nós vamos precisar estar dispostos de verdade, e não só da boca para fora, a abrir mão de alguns conceitos que nós firmamos, sedimentamos e estão aqui dentro de nós, alguns deles há milênios.
Conceitos alguns desses que a gente, no mais das vezes, não aceita sequer pôr em discussão. Eu vou precisar pôr em discussão alguns desses conceitos, se eu quiser, pelo menos, ter a possibilidade de adquirir um conhecimento novo, de refletir sobre esse conceito por um outro ângulo, ter a possibilidade de evoluir aquilo que está sedimentado dentro de mim. Como eu disse e repito, às vezes há muito e muito tempo. Vocês estão dispostos, meus amigos, a esvaziar um pouco a xícara de vocês? Sim ou não? Ixi, ninguém está respondendo, rapaz. Vocês estão dispostos aí, não? Estava no mudo. Ah, estava no mudo. Tá certo. Estão dispostos ou não estão? Sim. Eu quero, antes de passar para a reflexão que eu vou fazer em cima disso, eu quero citar Nietzsche. Nietzsche, ele diz que na vida, de verdade, não existem fatos. Só existem interpretações. Eu vou dar um exemplo para deixar claro o que é que Nietzsche está querendo dizer. Vamos imaginar que num ônibus, imagina aí a cidade a cidade brasileira de onde vocês vieram, a maioria de vocês acho que é brasileiro, né? Imagine aí um ônibus nessa cidade, cheio de gente, cedo da manhã, bem cedinho. Entram duas figuras nesse ônibus. Uma mocinha de 18 anos de idade que apaixonou-se perdidamente por um homem, passou 3 meses namorando esse homem assim e teve a certeza absoluta que era o homem da vida dela. Esse homem viajou a trabalho, passou 6 meses longe dela. Ela está desesperada para ver esse namorado e ela entra no ônibus para ir para o aeroporto para esperar o namorado que vai chegar naquele dia. Tá? E a outra figura que entra nesse ônibus é um jovem extremamente comprometido com o trabalho e com o estudo, um jovem que vem de baixo, que se esforçou muito para conseguir o pouco que ele já conseguiu, trabalha feito um condenado, mesmo assim consegue tempo para fazer o curso de graduação tão sonhado. E esse jovem, ele tem uma prova importantíssima naquela manhã, para a qual ele não conseguiu estudar nada, porque naquela semana que ele tinha reservado para estudar para essa prova, o chefe dele deu uma tarefa que ele teve que virar à noite fazendo no trabalho. Então, ele entra no ônibus com o livro para tentar estudar alguma coisa enquanto está no percurso para a universidade. Esse ônibus segue com um monte de gente dentro dele e com essas duas figuras, a jovem que está indo para o aeroporto, buscar o namorado que não vê há 6 meses, e o jovem que está indo para a faculdade fazer uma prova para a qual ele não estudou. O motorista se envolve num acidente e nesse acidente morre uma pessoa. Todo mundo que está no ônibus é notificado pela justiça para prestar testemunho. O juiz chega e pergunta para a menina: minha filha, esse ônibus, ele estava em velocidade alta ou baixa? E ela diz: doutor juiz, esse motorista podia ser chamado de tartaruga. Esse ônibus estava quase se arrastando. Eu estava vendo a hora o avião do meu namorado chegar, ele sair, pegar a mala e ir embora do aeroporto e eu não chegar a tempo de vê-lo, porque o ônibus estava devagar demais. Aí o juiz anota tudo isso, manda ela embora. Entra na sala do juiz,
o jovem que estava indo fazer a prova. E o juiz faz a mesma pergunta. O ônibus estava rápido ou devagar? Ele disse, doutor, o motorista é um louco. Ele estava numa velocidade absurda. Eu estava vendo a faculdade se aproximar e eu não tinha conseguido ler nada. Eu ia tirar 0 naquela prova. Aí o juiz fica sem entender. E muitas vezes, quem é da justiça sabe que testemunha é desse jeito. Porque a testemunha, ela não diz o que ela viu. Ela diz o que ela interpretou do que ela viu. E a gente interpreta de acordo com o que está dentro da gente. A gente interpreta de acordo com o que a gente sente naquele momento. A jovem e o jovem viram o mesmo fato. Estavam no mesmo ônibus. Para um, o ônibus estava devagar, porque ela queria chegar logo ao aeroporto. Ela estava ansiosíssima para chegar logo no aeroporto. Para outro, o ônibus estava muito rápido, porque ele queria que ele tivesse tempo para estudar antes de chegar na universidade. Então, como Nietzsche disse, não existem fatos, existem interpretações. E essas interpretações são feitas a partir dos conceitos que nós sedimentamos em nosso íntimo. São esses conceitos, gente, que nós precisamos estar abertos a rever a qualquer momento. A esvaziar um pouco a xícara, ok? Então, vamos lá. Como é que vocês interpretam essa imagem? É um homem que engoliu uma melancia? É um cara que adora chopp, toma 1 litro de chopp por dia? Como é que vocês interpretam essa imagem aí? Esse é Thomas Beattie, mas antes ele era assim. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer Thomas Beattie, eu ouvi falar da história dele. Thomas Beattie fez 2 cirurgias. Uma cirurgia de mastectomia, para tirar os seios, e uma cirurgia de mudança de sexo mesmo. E depois da cirurgia, ele se casou com Nancy. Nancy e Thomas queriam muito ter filhos. Mas Nancy teve um problema no útero e teve que fazer uma histerectomia para retirar o útero. Portanto, ela não poderia gerar nenhum filho. No entanto, Thomas, por fora, um homem, por dentro, uma mulher. Ele tinha útero ainda. E eles aceitaram, através de uma inseminação artificial, gerar o filho dentro do útero de Thomas. E isso não aconteceu só uma vez. Thomas ficou grávido 3 vezes. Que família é essa, gente? Uma família composta por um transexual, uma mulher que para alguns é hétero, para outros é bissexual, e 3 crianças lindas. Que família é essa? Para nós, no nosso contexto, no nosso conceito. Alguém pode dizer que essa família é inadequada? Sim ou não? Sim ou não? Alguém pode dizer que essa família é inadequada? Pronto. O que vocês acham? Não. Esse não foi fraco. Alguém pode, mas eu acho que é uma família diferente. Alguém pode dizer que essa família é inadequada, sim ou não? Não, é diferente. Acho que não, né? Tá certo. Vamos lá. Alguém pode dizer que os filhos de Thomas Beattie crescerão com problemas psicológicos? Não. Sim ou não? Depende, desculpa. Não sei, não se pode afirmar. Todos nós temos problemas psicológicos. Não se pode afirmar. Todos nós, independente de você vai ou vai. Essa pergunta é um pouco mais capciosa, né? Todos têm problema psicológico.
Porque, vejam só, a família pode não ter nada de inadequada. No meu conceito, não tem. Mas se os filhos vão ter problemas psicológicos ou não, já é uma outra questão. Por quê? Porque esses filhos são pessoas que certamente sentirão e sofrerão alguma repercussão social. Vocês concordam? Sim. Concordam? Sim. Sem nenhuma dúvida, eles sofrerão, porque eles são filhos de um transexual público assumido e mundialmente conhecido. E não tem como isso não trazer uma repercussão sobre eles. Se essa repercussão vai causar problemas psicológicos nele ou não, é outra história. Mas que a repercussão social vai existir, isso é certo. Concordam? Sim, é inevitável. É cabível aqui, nesse momento, uma indagação. Será, minha gente, que toda diferença não traz alguma repercussão? Será que a diferença, seja ela qual for, não traz alguma repercussão na sociedade sobre aquele que se coloca em algum contexto como diferente? Infelizmente, eu tendo a acreditar que sim. Toda diferença traz repercussão. Isso é assim, por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, ainda traz repercussão social a pessoa ser filho ou filha de uma mãe solteira. Sim ou não? Aqui no Brasil traz, em alguns lugares muito. Aqui no Nordeste, então, no interior do Nordeste, não tem nem o que dizer. Ainda traz repercussão social as pessoas que são filhos de pais separados. O que parece uma coisa hoje extremamente natural para muita gente, mas ainda traz, em alguns contextos, repercussão social. Os filhos que são criados por vó vão ter alguma repercussão social? Provavelmente sim. Os filhos que são filhos de pais doentes, eles vão sofrer alguma repercussão social por conta da doença dos seus pais? Provavelmente sim. Assim como os filhos de transexual, os filhos de homossexual, ainda que não assumido, vai ter uma repercussão social. Vocês concordam comigo, gente? Concordam? Sim. E por que isso é assim? Por que essa repercussão social existe quando existe algum contexto diferente? Porque nós não sabemos aceitar as diferenças. Essa, para mim, é claro que é a minha opinião, mas essa, para mim, é uma conclusão inafastável. Nós temos muita dificuldade de aceitar aquilo que é diferente de nós. Diferente do que nós pensamos. Diferente do que nós achamos certo. Do que nós achamos equilibrado, natural. E agora eu queria fazer essa pergunta. Como falar da família de Beat à luz da reencarnação? E eu vou mais. Como falar de uma família, de uma criança que não tem pai à luz da reencarnação? Uma coisa tão normal, né? Uma criança que não tem pai. Alguns dizem assim, puxa vida, por que essa criança não teve pai nessa encarnação? Tantas crianças têm pai e ela não teve. Por quê? Eu tenho um querido amigo meu que aos 46 anos de idade desenvolveu um câncer de duodeno e faleceu, deixou um filho de 5 anos. Por que o filho dele teve de passar por essa dor da perda do pai? E por que ele vai ter que conviver
ou viver o resto da encarnação sem a figura paterna, enquanto que o meu filho, a minha filha de 17 anos, já está com 17 anos e ainda tem pai. Eu, que estou com 47 praticamente, ainda tenho pai. Por que ele não tem? Como explicar isso à luz da reencarnação? Num outro caso muito semelhante, mas ao inverso, uma amiga minha de 49 anos fez uma cirurgia simples. Essa cirurgia gerou uma embolia pulmonar, ela morreu 2 dias depois, deixou 2 filhas. Por que que isso acontece? Por que essas filhas vão ficar sem mãe? Por que tem criança que nasce e a mãe morre no parto? Ou logo depois? Por que tem família que quer muito ter filho, gasta um estudo de dinheiro para ter filho e não consegue? Como é que se explica isso à luz da reencarnação? Por que é que os filhos de um homem, em determinada situação, podem ser forçados a conviver com os filhos da terceira esposa do seu pai, numa mesma casa? Se eles não são irmãos, por que eles têm que conviver juntos ali? Como é que se explica? Vamos lá, vamos tentar começar a conversar sobre isso. O Livro dos Espíritos, nessa questão, diz que a reencarnação tem como finalidade o melhoramento progressivo da humanidade. A reencarnação tem como finalidade o melhoramento progressivo da humanidade. Meus amigos e minhas amigas, o que eu entendo dessa resposta é o seguinte, dentro do contexto do assunto que nós estamos conversando. Essas famílias que são consideradas diferentes e que, por alguns, sequer são consideradas comunidades familiares, porque tem gente que não considera um casal sem filhos, por exemplo, como uma unidade familiar. Essas famílias que são consideradas diferentes, elas são necessárias no plano em que nós vivemos. Elas são necessárias não apenas para os espíritos que estão dentro dessas famílias consideradas diferentes. Elas são necessárias para todos nós, mesmo para aqueles que estão dentro das tais famílias normais. Se não fosse assim, essas famílias não existiriam. Elas existem porque são necessárias e são necessárias para o melhoramento de toda a humanidade. A questão 774, lá os espíritos, quando falam dos laços de família, eles esclarecem o seguinte: há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quis Deus que por essa forma, ou seja, por esse formato chamado família, os homens aprendessem a amarem-se como irmãos. Lembrando daquela família formada pelos 2 irmãos gêmeos, um cego e um mudo, que está lá no livro Pares e Redenção. Essa família, o fato dela existir, ela traz alguma utilidade para a minha melhoria? Ela traz alguma utilidade para a melhoria das pessoas que conheceram aqueles 2 naquela existência? Ela traz certamente, e trouxe, como o livro demonstrou, uma grande oportunidade de evolução para aqueles 2 espíritos. Mas é só para eles que aquela família traz essa oportunidade de crescimento? Não.
Tanto é verdade que nós estamos aqui, tantos anos depois que essa família existiu nesse plano, conversando sobre ela, refletindo sobre ela e procurando nos melhorar em razão dessa reflexão. Toda unidade familiar, seja ela do formato que for, ela existe para que os homens aprendam a se amar. Homens e mulheres. Inclusive binários e não binários. Aprendam a se amar. Essa é a finalidade de nós nos encarnarmos nesse plano, e essa é a finalidade dessas formatações, desses campos de experimentação e de trabalho chamados família corporal. Mas por qual razão os filhos de Bit vão vivenciar a repercussão que aquela família trará para eles? E agora eu vou fazer uma outra pergunta que é muito mais profunda do que essa, e que eu vou responder apenas de forma superficial, porque a gente não tem tempo para aprofundar o tanto que poderia nessa segunda pergunta que eu vou fazer. Por que Thomas Bit reencarnou com um sério conflito entre a sua estrutura física feminina e a sua orientação sexual masculina? Essas duas perguntas, por mais incrível que possa parecer, elas têm a mesma resposta. E elas têm uma resposta que, embora alguém possa dizer que essa resposta é superficial, mas ela é uma resposta simples. As duas perguntas têm como resposta o seguinte: as pessoas envolvidas nesses contextos familiares e nesses contextos reencarnatórios passam por essa situação porque as suas necessidades evolutivas indicam que essa situação é a ideal para que eles trabalhem os conflitos que eles precisam trabalhar e que eles acabem essa encarnação tendo conseguido dar um salto evolutivo que eles tanto queriam dar antes de encarnar. Essa é a resposta para essas duas perguntas. As nossas necessidades evolutivas, elas são nossas. O meu quebra-cabeça mental é meu. O da Karen é da Karen. O da Aline é da Aline. O do Fábio é do Fábio. As minhas experiências anteriores são minhas. Ninguém viveu experiências como eu vivi, da forma como eu vivi. Ninguém agiu diante daquelas experiências do mesmo jeito que eu agi. Ninguém teve o impacto, sofreu o impacto daquela experiência da forma como eu sofri. Ninguém desenvolveu um sentimento ou uma conceituação a partir daquela experiência como eu desenvolvi. Portanto, a minha bagagem, ela é uma bagagem única. É minha e de ninguém mais. Essa bagagem cria necessidades evolutivas para o meu ser espiritual, que é imortal. Quando eu faço toda aquela reflexão antes de encarnar, para programar a minha próxima encarnação, eu olho para essa bagagem e eu vejo quais são os contextos mais indicados para que eu tenha maiores e melhores oportunidades para trabalhar o que eu preciso trabalhar, para evoluir o que eu quero evoluir, no tempo que eu vou ficar encarnado. O Livro dos Espíritos, na questão 202, quando ele fala sobre as encarnações sucessivas em ambos os sexos, ele diz: pouco importa ao espírito encarnar como homem ou como mulher. O que o guia na escolha são as provas pelas quais haja de passar. Thomas Bit, ou ele pediu, ou no mínimo ele concordou
com a configuração do corpo feminino, mesmo sabendo do apego que ele tinha à orientação masculina. Ele concordou com esse contexto, porque ele entendeu que esse contexto geraria uma oportunidade muito boa para ele trabalhar aquilo que ele precisava trabalhar, seja o que fosse. Não necessariamente a questão sexual. Ou não apenas a questão sexual. Assim é também com os filhos de Tomabit. Eles pediram ou concordaram em reencarnar como filhos de um transexual mundialmente conhecido, porque sabiam ou entenderam que esse contexto geraria para eles a oportunidade deles vivenciarem situações desafiadoras que iriam fazer eles trabalharem aquilo que eles precisavam trabalhar. Que iam colocar eles diante das suas maiores dificuldades, para eles poderem vencer essas dificuldades, enfrentando-as de forma corajosa. Assim também é, meus amigos, com as crianças que nascem deficientes. Eu tive um irmão que nasceu microcéfalo. Ele nunca andou, nunca falou, nunca se mexeu e morreu com 3 anos e meio de encarnação. Eu hoje sei por que isso aconteceu, porque isso foi dito numa carta mediúnica por ele mesmo, 20 anos depois de desencarnado. Se tiver tempo, que eu estou achando que eu já estou estourando meu tempo, se vocês acharem que é útil, eu posso contar essa história mais na frente nas perguntas. Mas a razão, o raciocínio que eu usei para Thomas Beach, para os filhos de Thomas Beach, é o mesmo para o meu irmão. Ele vivencia aquela situação porque aquela situação é necessária para a evolução, a necessidade evolutiva que ele possui naquele momento. Assim também é para os órfãos. O caso lá dos gêmeos do livro Párias e Redenção. Os órfãos se tornam órfãos, como o livro muito bem explicou, porque eles precisavam ser órfãos para vivenciar alguma coisa que eles precisavam vivenciar. No caso daqueles dois, eles precisavam um depender somente do outro, para não se matarem de novo. Assim também é no caso dos seres que reencarnam, mas precisam da adoção para chegar nas famílias onde vão permanecer por mais tempo durante a sua encarnação. E assim é com várias outras situações, vamos dizer, diferentes daquele contexto de normalidade que nós trazemos. São tipos de conflitos e de necessidades evolutivas diferentes que geram encarnações e situações diferentes. É simples assim. A gente é que gosta de complicar as coisas. Mas é simples assim. No caso dos meus, dos teus e dos nossos, vocês lembram ou imaginam algum contexto mais adequado para que esses espíritos aprendam a solidariedade que os há de unir como irmãos? Eles não são irmãos biológicos, nem todos, mas estão num contexto em que estão sendo estimulados a amar como irmão quem não é seu irmão biológico. É o aprendizado da solidariedade que nos há de unir como irmãos, como está lá na questão 799 do Livro dos Espíritos. E assim também é, meus amigos, para quem nasce nas tais famílias normais. Quem nasce nas tais famílias normais, como foi o meu caso nessa encarnação, não tem desafios evolutivos menores nem maiores, melhores nem piores do que os que nascem nos contextos familiares diferentes.
Quem nasce nas famílias tidas como normais tem apenas desafios evolutivos e conflitos a serem trabalhados que não exigem um contexto familiar fora do padrão de normalidade da nossa sociedade. Só isso. Na verdade, o desafio de quem nasce numa família tida como normal pode ser muito mais profundo e muito mais difícil de ser trabalhado do que quem nasce numa família tida como fora do padrão de normalidade. O meu conflito pode ser tão difícil para mim trabalhar, pode ser tão desafiador, que eu preciso de uma certa facilidade do meio familiar e do meio social para poder ter força e foco para trabalhar o conflito que eu preciso trabalhar nessa encarnação, ou os conflitos que eu preciso trabalhar nessa encarnação. O que não quer dizer que na próxima encarnação eu vá ter uma família dentro desse padrão de normalidade de novo. Pode ser que os conflitos que eu vou eleger na próxima encarnação para trabalhar dentro da minha necessidade evolutiva sejam conflitos que ensejem, que requeiram um contexto familiar totalmente diferente do que eu tenho nessa encarnação, ou do que eu tive nessa encarnação. A gente precisa quebrar uma ideia de que quem nasce numa família tida como normal é um ser mais evoluído do que quem nasce numa família que não é tida como normal. Isso é um absurdo, é uma excrescência e é uma distorção de qualquer compreensão espírita. Eu volto a dizer, os desafios de quem nasce numa família normal, entre aspas, não é maior nem menor, não é pior nem melhor do que os desafios de qualquer outra pessoa. É apenas um desafio e um contexto conflituário que não exige uma formatação de família diferente do padrão da sociedade. Só isso. Exclusivamente isso. Certamente, um dos grandes desafios desses que nascem nas famílias tidas como normais é se libertar do preconceito. Porque quem nasce nas famílias tidas como normais, em regra, é orientado a entender que quem não está nesse tipo de família não vale muita coisa. Está fora do que devia ser. Não é natural, não é adequado, não se encaixa. Isso tudo, gente, é preconceito que a gente precisa se libertar. Para, finalmente, quando nós nos libertarmos desses preconceitos, conseguirmos conviver harmonicamente com todo tipo de pessoa, com todo tipo de conflito, com todo tipo de família, para conseguirmos ter uma vida com mais amorosidade. Aí, eu pergunto a vocês, vocês estão prontos para romper essas amarras do preconceito, esse gelo que congela os vossos corações? Vocês se acham prontos a isso? Vocês estão dispostos a olhar para os preconceitos que todos nós temos? Eu tenho vários. Vocês estão dispostos a olhar para o de vocês? Estamos aqui para isso. Tem certeza? Que isso não quer dizer nada. E aí? Tem certeza que você está disposto? Meus amigos, nós não podemos nos esquecer do que está lá no Livro dos Espíritos. O objetivo da doutrina espírita é abolir os preconceitos e ensinar aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos.
por que diabos vocês estão num grupo espírita? Vocês acham que é porque vocês são espíritos evoluídos? Eu tenho uma triste notícia para vocês. Não é, não. A doutrina espírita é o desenho para quem não entendeu o que já tinha sido dito de forma clara antes. Porque Jesus já disse tudo que precisava ter dito. A gente não entendeu. Aí vem a doutrina espírita para desenhar, para ver se dessa vez a gente entende. E nós precisamos, enquanto espíritas, ter a consciência clara de que somos preconceituosos e de que precisamos aproveitar a nossa oportunidade aqui na carne para rever esses conceitos, esses pré-conceitos, para nos libertar mesmo deles, porque eles nos paralisam e continuam a nos encaminhar para um desfiladeiro enquanto nós achamos que estamos a caminho do paraíso. E nós não podemos também nos esquecer, meus amigos, que Jesus nos aguarda há milênios para que construamos um novo formato de família nesse orbe, que é a família universal, a solidariedade que há de unir a todos nós como irmãos. Era isso, não sei nem quanto tempo eu falei, mas peço desculpas porque acho que falei demais. Obrigado, gente. Acho que agradecemos, Hugo. Sei que você tá, Eu não sei como é que eu tiro aqui agora esse negócio. Ah, aqui, assim. Pronto, achei. Pronto. Opa, peraí. Entrou a música aqui. Então, vamos lá. Ok, aqui sobre a palestra, né? Alguém tem... Nós brincamos aqui, quando você falou da história, da carta psicografada, a gente brincou aqui e falou que seria a primeira pergunta para você contar. Mas alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma reflexão antes? Eu tenho. Tem? Então, vamos lá. Eu saí daqui na semana passada. Você consegue ouvir, Hugo? Só um instantinho, dona... Conversando Tá com ouvindo? a Eliúcha exatamente sobre esse tema, que eu não consegui aceitar, sei lá, se é lésbica, não sei como chama, duas mulheres que às vezes eu via na praia se beijando, que aquilo me causa uma grande aflição. E com relação aos homens, eu não sei se isso há mais tempo a gente via, então, que eu aceitava mais ou menos. Mas que realmente, para mim, isso era muito difícil. Eu estudei em colégio de freira, eu já tenho bastante idade, tenho 77 anos, e que isso estava enraizado dentro de mim, e que por mais que eu quisesse, eu não conseguia aceitar. Então, essa palestra foi para mim. Eu agradeço muito. Hugo, você conseguiu ouvir? Agradeço muito. Mais ou menos. Tá, deixa eu contextualizar também. E como espíritas, estudantes da doutrina, a gente tem certeza de que nada acontece ao acaso, principalmente se tratando do que a gente ouve. E assim, deixa eu contextualizar e até trazer para os que estão participando. O Hugo, ele já está agendado conosco há quase um ano. E esse tema já tinha sido definido, né, Hugo? Exatamente nesse período, há pelo menos um ano atrás que o tema já havia sido definido. Verdade. Semana passada, nós tivemos um companheiro, o João Rocha, e o tema que ele trouxe foi sexualidade e espiritismo, que foi definido há 3 semanas atrás. Então, 2 falas seguidas com o mesmo teor, não podemos deixar de acreditar que estamos todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, precisando ouvir. Não só a senhora, dona Ana, pode ter certeza disso. Então, o que a dona Ana trouxe foi de acordo com o que nós ouvimos semana passada. O Fábio tem uma pergunta, vou abrir, tá, Fábio Lima, só um instantinho.
E aí Dona Ana trouxe, né, que ela, pela geração dela, foi criada em escola, colégio de freiras. Então, quando ela vê, por exemplo, duas mulheres numa atitude assim mais íntima, ela se sente incomodada de alguma forma, né? Ela não consegue ainda trabalhar isso nela. Por isso que ela disse que a palestra foi para ela. Por isso fiz questão de enfatizar que foi para todos nós, pode ter certeza. Fábio Lima, no virtual. Fábio, marido de Karen. Querido Fábio, Alô, lá, meu só querido. só você mesmo para me provocar, para eu me manifestar, né? Eu É nunca me verdade. manifesto. Bem, então eu queria ressaltar uma relação que você fez, na verdade. Você fez a relação, mas ela ficou implícita. Então eu queria trazer ela à tona de novo. É a relação do que você falou, que o Nietzsche, da fala do Nietzsche, né? Que existem fatos, existem interpretações, se eu não me engano, foi o que você falou. Não existem fatos, só existem interpretações dos fatos. Isso, isso. E o preconceito, né? Que, na minha opinião, existe uma relação direta entre os dois, que o preconceito, ele se disfarça na gente como conceito, como certeza. Né? Então, eu queria ressaltar isso para que você possa falar um pouco disso. Não, meu querido, é isso mesmo. A fala foi toda contextualizada em cima disso. Nós temos conceitos sedimentados em nosso íntimo, como eu disse durante a fala e repito agora de propósito, alguns desses conceitos há milênios estão sedimentados em nós, por isso que a gente não tem, às vezes, tanta facilidade de lidar com a reflexão sobre eles, porque eles estão com a gente há tanto tempo, são tão queridos da gente, foram tão acalentados por a gente por tanto tempo, que abrir mão deles é muito difícil, é como perder uma parte da gente, da nossa alma, né? Só que esses conceitos que são sedimentados há tanto tempo, muitas vezes eles são absurdamente limitadores da nossa compreensão. Eles são uma prisão para a gente. E nós, e o espiritismo, e o cristianismo, de uma maneira geral, é uma doutrina que vem para libertar consciências, para ampliar essa consciência, para nos dar a possibilidade de nós atingirmos a potencialidade máxima do nosso ser espiritual. E nós só vamos atingir essa potencialidade máxima quando nós abrirmos mão, soltarmos essa âncora que está nos prendendo lá atrás, né? Rever alguns desses conceitos, né? E esse tipo de reflexão eu faço, gente, mas eu faço em primeiro lugar para mim, né? Eu faço para mim, eu preciso muito dessa reflexão. E por isso que toda vez que eu repito essa fala em palestras, em conversas, eu repito a reflexão para comigo mesmo, como é que eu estou com as minhas âncoras que me prendem, com aquelas... A imagem mental é aquela bola de prisioneiro bem pesada que não me deixa seguir adiante, né? Como é que eu estou com isso? Eu já consegui quebrar algumas dessas correntes? Eu estou trabalhando nisso? Ou eu estou acomodado com essas bolas presas aos meus pés ainda? Né? Mas é isso mesmo, Fábio. Foi perfeita a sua colocação e a sua relação aí. Muito bom te ver, ainda mais em chapéu, viu? Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Beijo, cara. Mais alguma pergunta ou comentário? Priscila. Priscila aqui presencialmente. Vamos lá. Dá para escutar? Vem aqui, Pri, vem aqui, acho melhor. Vamos lá. Eu ouço muito baixo. A Priscila vai vir aqui. Aí eu vou ficar com minha cara assim, exposta ao vídeo. Vai. Olá, mundo! Tudo bom? Não, eu queria comentar, na verdade, que a gente está falando, né? Falou sobre famílias normais. E eu acho que esse termo de famílias normais... É normal, gente? Foi mesmo normal o título? Normal. Normal, né? E o título da palestra? Porque normal é diferente de natural. Como é o título, gente? Não, os novos formatos. Os novos formatos. De tá. família. Então, o formato comum, assim, mais aceitável, é aquele formato que você tem um casal,
da mesma etnia, porque se for de etnia diferente já não é tão normal, tendo filhos, com a mulher tendo filho entre seus 25 e 31, e os filhos sendo heterossexuais e etc. Então, assim, eu acho que a cada dia que passa está mais difícil. Vai ser mais raro a gente ter esse tipo de família, né? A família normal, assim. Então, eu acho que essa palestra é bem importante, bem interessante para a gente refletir sobre isso também, né? Que a gente tem que aceitar mais as coisas, porque toda família, eu acho que se a gente pensar, cada um de nós temos famílias não normais, em cada um do seu diferente aspecto, e viemos de famílias também, não sei, talvez não tão normais assim. Então, eu acho que é uma reflexão muito interessante. Muito obrigada pela palestra. Por nada, querida, por nada. E assim, eu queria ressaltar mais uma vez, né? Eu gosto de um conceito, eu troco essa ideia de família normal e não normal, que eu só usei aqui, e sempre usei entre aspas, né? E sempre falei famílias tidas como normais, porque, na verdade, esse conceito é um preconceito, né? Grande. Mas eu gosto muito da ideia da família saudável e não saudável. Esse é um conceito que eu uso e que eu gosto, tá? Para mim, a família saudável é a família que baseia suas relações no amor. E a família não saudável é aquela que não baseia suas relações no amor. Ponto. Né? Se no meu contexto familiar os meus filhos são heterossexuais, ok, eu vou amá-los, eles sendo heterossexuais. Se eles não forem heterossexuais, ok, eu vou amá-los, eles não sendo heterossexuais. O amor é incondicional. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós é incondicional. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso matar quantos eu quiser nessa vida, que Deus não vai me amar menos por conta disso. Eu vou sofrer em razão das minhas escolhas, não há dúvida. Mas Deus não vai me amar menos por conta disso. Então, eu também não devo amar menos as pessoas por conta das escolhas delas. Né? E muito menos por uma questão que está muito mais atrelada a uma conceituação preconceituosa e social do que propriamente atrelada a uma questão de normalidade ou não normalidade. Né? Então, essa escolha, essa orientação, a forma como cada um se vê, compreende-se, organiza-se e segue, a gente pode estar junto, a gente deve estar junto, dando suporte, dando apoio e dando amor. Agora, as escolhas, passou de 18 anos, né? Passou ali, as escolhas são exclusivamente daquele ser espiritual, que a gente também tem que entender, e tem um livro espírita muito bom que diz assim, nossos filhos são espíritos, é o título do livro. Esse livro é um livro bom de ser lido, para que todo mundo que é pai e mãe entenda que ali não está o seu filhinho, ali está um espírito imortal, milenar, muitas vezes até mais velho do que o pai, com mais experimentação do que a mãe. Alguns com mais evolução moral do que o pai e do que a mãe, outros não. Também tem outra nas evangelizações espíritas que eu vou, eu ouço muito essa ideia. Ah, meu filho é um espírito de luz, é um espírito iluminado. Tomara que seja mesmo. Os meus não são, não. Exato. Os meus são, tá na mesma média aqui, minha, de Denise, da minha esposa, tá na mesma média. Média para baixo. Exatamente. Então, a gente tem virtudes, mas nós temos muito caminhado ainda pela frente. Muita coisa pela frente ainda de aprendizado e de caminhada, sabe? E eu vejo neles qual é meu papel como pai nessa encarnação. Observá-los, identificar as tendências e orientar. Naquilo que eu puder,
estar perto, dar suporte e o tempo todo dar amor. Para mim é isso. Né? Obrigado aí pelo comentário, Priscila. Mais algum comentário? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Werder. Opa, tudo bom, Hugo? Tudo Eu sou bom, de Ceará, Werner? Fortaleza, sou amigo do Luciano Klein, do pessoal aí, viu? Tudo bem, rapaz? Tudo bom, graças a Deus. É o seguinte, cara, eu queria fazer uma colocação, né? Que eu sou jovem da década de 80, né? E na década de 80, né, eu tive um choque de geração. Eu estudei num colégio militar onde não aceitava homossexual, entendeu? Não aceitava. E como é que você vê esse choque de geração, né? Porque a gente aceitar as coisas assim, e vindo do educação, meu pai é militar, vindo uma educação totalmente diferente, né, de que é hoje, né? E eu queria saber a sua opinião, né? Esse choque de geração, né? Eu mudei muito, né? Lógico, graças a Deus, né? Aceito mais, convivo, tenho muitos amigos homossexuais, todo tipo, né? Mas no início para mim foi difícil, mas agora eu aceito mais, né? E eu queria a sua opinião sobre isso. Obrigado. É importante também, Werder, você fazer a reflexão de que as pessoas que nascem nas famílias que têm esse tipo de mentalidade, né? O seu pai sendo militar e tendo a mentalidade que ele teve, a geração anterior, que foi criada com mentalidade ainda mais, vamos dizer assim, uma orientação única, né? Tinha muita coisa boa também na orientação deles, não há dúvida, mas com relação a essa questão especificamente, era uma orientação um tanto quanto limitada. Não é por acaso que você nasceu como filho dele, né? Não foi por acaso. E que bom que você conseguiu, ao longo da sua caminhada, romper com essas questões. Isso é uma conquista sua. E talvez você rompendo com essas questões, você exemplifique para ele. Não sei se ele ainda está encarnado, mas mesmo que não esteja, ele está lhe vendo. Ele está lhe acompanhando, porque existe relação de amor. Onde existe relação de amor, existe vínculo. E onde existe vínculo de amor indissolúvel, existe permanente acompanhamento. Então, aquilo que essa nova geração, como você fala, traz e que causa o choque, é importante para quem vem e traz o choque, é importante para quem recebe o impacto, porque repensa. E repensa muitas vezes para manter algumas coisas, porque nem tudo que é trazido para a nova geração também é correto. Né? Então, a nova geração vem, traz um bocado de coisa nova. Aquele que recebe o impacto tem que estar aberto a refletir sobre aquilo, aceitar algumas coisas e manter outras e seguir adiante. Agora, o mais importante é a tolerância. É a capacidade da gente tolerar alguém que a gente ama e que pensa diferente da gente. É a capacidade de eu chegar para uma pessoa muito querida minha e dizer a ela: nós precisamos concordar que nesse ponto nós vamos discordar. Né? Ok, e você segue com a sua compreensão, eu sigo com a minha. E eu continuo te amando e você me ama também. E eu te dou suporte e você me dá também. Essa é a relação familiar saudável. Né? Não há imposição. Não deve haver imposição. Onde há imposição, onde há uso de argumento de força, não há, de fato, compreensão, não há tolerância, não há respeito, não há amorosidade mais profunda. Né? A doutrina espírita vem nos falar sobre isso. Jesus veio nos falar sobre isso. E eu gosto muito, eu sigo muito o Papa Francisco. Eu acho um ser iluminado. Outro dia eu compartilhei no meu Instagram, eu praticamente não compartilho nada no Instagram, eu sou péssimo com essas coisas. Mas outro dia eu vi um card lá dele, que eu sigo lá o Vaticano, lá no Instagram. Outro dia apareceu um card dele, ele falando para uma mulher transexual. Uma coisa linda.
né? Que Deus ama a todos. E qual é a novidade nisso? Nenhuma, Jesus já dizia isso. Mas eu acho lindo porque ele repete isso em um ambiente onde as pessoas não, de uma maneira geral, não aceitavam esse tipo de coisa. Ele tem a coragem de chegar lá dentro e dizer: mulher descasada pode vir à igreja e pode ter fazer a sua, como é, meu Deus, a hóstia lá, a sua comunhão. Fazer a comunhão. É o primeiro Papa que diz um negócio desse. E é uma coisa tão óbvia para a gente, quando a gente estuda Jesus. Jesus aceitava no círculo mais íntimo as pessoas que tinham os comportamentos mais deturpados. Né? E ele dizia: eu não vim para os sãos, eu vim para todos, em especial para os doentes. Né? Então, eu acho, Werder, que esse choque de geração é extremamente benéfico. Na verdade, ele é necessário. Ele é necessário para romper padrões cristalizados, fazer com que a reflexão seja refeita. Não necessariamente para você mudar de opinião, mas para você refazer a sua reflexão. Pensar de novo sobre aqueles conceitos que estavam tão cristalizados ali atrás. É isso, querido. Obrigado. Obrigada, Hugo. A gente já está em cima do horário do término. São 8h28. Eu tenho certeza que todos compartilham no mesmo sentimento, pensamento de gratidão por essas excelentes reflexões, colocações que você trouxe para todos nós aqui presentes. E vamos pedir, então, se você finaliza com a oração final, esse nosso momento encontro. Eu queria, antes de fazer a oração, agradecer muito. Eu já agradeci pelo convite, mas queria agradecer agora pela atenção, pela participação, pelo cuidado de todos vocês, das boas vibrações que eu recebi aqui, tá? E me colocar sempre à disposição. Quem sabe um dia não visito vocês aí presencialmente, né? Quem sabe um dia. Mas vamos então à nossa prece. O convite já está feito. Senhor Jesus, Mestre querido, elevamos agora todos o pensamento em tua direção para agradecer. Agradecer por essa encarnação magnífica que nós estamos tendo. Que, antes de mais nada, é uma maravilhosa e profunda oportunidade de refazermos nossos passos equivocados de antigamente, de pensarmos diferente, de agirmos diferente, de escolhermos agir de forma diferente. Sempre pautados pelos teus ensinamentos, sempre pautados pelo amor, sempre pautados pela compreensão, pelo perdão, inclusive pelo auto-perdão. Obrigado, Mestre Jesus, por teres vindo à Terra 2000 anos atrás para presencialmente nos ensinar tantas coisas maravilhosas e para deixar viva em nossa alma as tuas canções de paz e de amor. Ajuda-nos, Jesus, nos nossos dias a mantermos essa consciência que tu nos estimulas a ter. Uma consciência mais ampliada, um olhar mais voltado para o alto, um olhar mais amoroso por todas as pessoas e não apenas por aquelas que estão no nosso círculo mais íntimo. Uma percepção de que somos todos verdadeiramente irmãos, somos todos verdadeiramente de uma mesma família,
seremos todos, a humanidade terrestre será uma família que se amará imensamente, num futuro que nós não sabemos ainda precisar, o tempo. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.